Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Março na China é o mês para fazer os planos do ano após a celebração do Ano Novo Chinês, conforme seu calendário lunar. Com a realização das duas sessões, ou seja, as reuniões anuais da Assembleia Popular Nacional e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a gente pode conhecer de forma mais clara os objetivos de desenvolvimento nacional e um conjunto de políticas que a China tomará para enfrentar seus desafios no ano em curso. Para discutir este tema, convidamos hoje a pesquisadora Isis Maia e o professor Diego Baldasso. Ambos são especialistas em ciência política, especialmente no estudo sobre a China. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Obrigado, uma gente. Ficamos satisfação. honrados. Então, vamos começar por uma pergunta muito em geral. As duas sessões deste ano começam com um contexto muito interessante, que a nova administração de Donald Trump nos Estados Unidos, ele já deixou muito clara sua intenção de impedir a ascensão da China. E a gente ultimamente gosta de falar de vários produtos tecnológicos da China, com destaque em inteligência artificial, como DeepSeek, carros elétricos, plataformas de redes sociais, como o TikTok e o Red Notebook, etc. Aqui, o presidente chinês Xi Jinping também convocou um simpósio com empresas privadas, conversando com os mais famosos empresários, como Ren Zhengfei da Huawei, Jack Ma do Alibaba, e fundador da BYD, Wang Chuanfu. E com tudo isso como pano de fundo, quais assuntos que vocês dão uma atenção especial para as duas sessões deste ano? Isis. Bom, eu acredito que o assunto central para o mundo é a questão da emergência climática. Mas ainda assim, o contexto americano ele importa muito, tanto que os Estados Unidos se retiraram agora sobre o governo de Donald Trump do Acordo de Paris e vem sistematicamente sabotando essa pauta das questões climáticas. Então, aqui a gente está dando muita atenção, até porque vai ter a COP aqui no Brasil, e como isso vai se desenrolar. É um assunto urgente. Donald Trump ele se coloca como um presidente negacionista, então nossa atenção está um pouco voltada para esse tema, embora a questão das ferramentas tecnológicas, da inteligência artificial, também nos chame muita atenção, até porque para mim, por exemplo, especialmente, é o tema que eu pesquiso agora no meu doutorado, como que a China utiliza essas ferramentas tecnológicas na implementação de políticas públicas. Então, são dois temas assim que eu imagino que o mundo todo vai estar olhando para as duas sessões. Uhum. E para a professora Baldasso, porque no primeiro dia da reunião da Assembleia Popular Nacional, o primeiro-ministro vai fazer um relatório de trabalho, né? Vai divulgar vários números, indícios, dados sobre o desempenho da economia chinesa e de vários desenvolvimentos socioeconômicos da China. Então, qual é esse destaque que você dá para estas duas sessões? Como você destacou, realmente essas reuniões marcam um balanço muito criterioso dos resultados alcançados no último período e sinalizam os principais desafios. A ISIS pontuou dois, dos quais a China certamente vai colocar como uma das preocupações fundamentais, a China ter assumido, então, grandes compromissos em relação às mudanças climáticas, mas não só, em relação à pauta ambiental no seu conjunto, desde que a China cunhou a bandeira da civilização ecológica, o giro e a preocupação no sentido de um desenvolvimento cada vez mais sustentável e a produção de soluções para as grandes crises ambientais, não só na China, mas também no mundo, inclusive exportando algumas tecnologias, como, por exemplo, de combate à desertificação, tem parceria com diversos países da África, e isso me parece uma temática cada vez mais importante para a China e para o mundo. Um outro tema que eu considero fundamental, nesse sentido, um grande desafio, e como outros que a China tem enfrentado de maneira muito séria, é o desafio da transição demográfica, né? Ou seja, todos os países, a partir do momento que alcançam um nível de desenvolvimento, isso aconteceu e vem acontecendo com os países envolvidos, né? Passa a ter uma taxa de natalidade menor,
e essa diminuição da taxa de natalidade tem impacto sobre o envelhecimento da população, sobre a população economicamente ativa e sobre a necessidade de reajustar, né, as políticas sociais no seu conjunto. E me parece que essa será, sim, uma preocupação central para a China nesse próximo ciclo de desenvolvimento. E, sobretudo, sobre este simpósio que o presidente chinês fez com vários empresários muito famosos aqui na China, porque esta reunião, este simpósio, teve muita repercussão aqui na China, porque aparece os líderes de desenvolvimento tecnológico da China. Vocês dois têm algum comentário especial sobre esta reunião? Eu acho que essa reunião, Isabela, ela é uma sinalização e, ao mesmo tempo, uma culminância de algo bem maior. Na verdade, quando o governo Trump desencadeou a guerra comercial, e logo em seguida essa guerra comercial virou também uma guerra tecnológica, no sentido de interditar, de tentar interromper o desenvolvimento chinês, sobretudo no setor de 5G com a Huawei, mas depois no setor de semicondutores, né? Os Estados Unidos fez uma opção clara pela confrontação e que foi continuada pelo governo Biden, né? E me parece também claro que os Estados Unidos definitivamente escolheram a China como o país a ser contido. Isso está muito claro na política externa americana. Mas o que eu vinha dizendo desde do início dessa guerra comercial e depois tecnológica, e agora me parece cada vez mais claro, é que isso não serviu para conter a China, ao contrário, acelerou o desenvolvimento tecnológico chinês. O lançamento do Mate 60 e do Mate 70 da Huawei, com semicondutor próprio, e depois o lançamento da DeepSeek, de uma inteligência artificial muito eficiente, com semicondutor próprio e com uma linguagem muito mais eficaz, sinalizou para o mundo a capacidade de resposta da China diante desses desafios impostos pelos Estados Unidos. Nesse sentido, a reunião com os líderes das Big Techs chinesas, na verdade, a própria constituição das Big Techs chinesas e desse ecossistema digital, mostra que a China está preparada para enfrentar esse desafio e, na verdade, através da própria rota da seda digital, está se colocando como uma alternativa ao sul global para o desenvolvimento, né, do setor tecnológico e digital à margem das Big Techs ocidentais, né, criando uma grande fissura no monopólio ocidental e uma alternativa ao sul global de desenvolvimento dessa nova fronteira tecnológica. Sim, e podemos também aprofundar este tema através de suas experiências aqui na China, porque eu sei que vocês visitaram a China em 2023 e sendo convidados como especialistas para conhecer as inovações mais recentes do país, visitando Guangzhou, Shenzhen, essas cidades. E após ter este contato direto, como a ISIS avalia o atual nível de desenvolvimento tecnológico na China e as vantagens que o país tem para alcançar ainda mais avanços nos próximos anos? É verdade, a gente fez essa visita e a China, nesse momento, ela é uma fronteira tecnológica, ela é líder em vários campos. Tem um relatório recente da ASP que mostra que de 2013 a 2007, os Estados Unidos eles lideravam 60 de 64 tecnologias. E neste momento a China liderava apenas 7. E agora a China lidera 64 tecnologias. E o que isso explica a nossa pauta da conversa anterior, e isso mostra que há toda uma cultura para esse desenvolvimento, todo um projeto de desenvolvimento, e pode ser visto através das patentes, na capacidade de exportação, na liderança tecnológica, no número de incubadoras. Eu e o Diego visitamos diversas incubadoras das cidades, como Shenzhen, como você citou. Toda esses pontos, eles nos trazem esse projeto de desenvolvimento que tem uma centralidade estatal, que é o que não acontece nos Estados Unidos. E para mim, pelo menos, impressionou muito o quanto isso impacta em políticas sociais, em política de arborização, em projetos sociais, e gera também um ambiente propício não só para as grandes big techs, mas para pequenas empresas que possuem ideias. A gente viu as incubadoras, a gente viu um ambiente para os jovens conseguirem trabalhar e que resultou em projetos como o de Psique.
Então, eu vejo esse estado de desenvolvimento chinês é a fronteira, é o maior e há muito potencial. E justamente por essa coordenação estatal, que é o que a gente conseguiu observar de diferente, e esse ambiente propício tanto com ferramentas como culturalmente. A gente frequentou a feira de Big Data e era fantástico ver o interesse dos jovens, a discussão era realmente fazia parte daquela cultura. Para a gente foi assim uma experiência muito valiosa. Sim, realmente aqui é o próprio assim do que nossa vida está mudando com essas tecnologias no dia a dia, como forma de pagamentos, várias facetas já mudam. E então, professora Diego, na sua observação, de que forma e até que ponto as macropolíticas de um governo podem incentivar a capacidade de inovação de toda a sociedade? Quer dizer, o que a China fez de certo? Uma coisa muito importante aí, Isabela, é que desde as reformas e aberturas se dá muita ênfase à modernização econômica chinesa. Na verdade, a China vem passando por uma grande modernização também político-institucional, né? E isso quer dizer que a China vem modernizando seus instrumentos de planejamento e de políticas setoriais. Nesse sentido, as políticas setoriais para o setor tecnológico têm sido muito abrangentes. Eu lembro, por exemplo, 2015, o lançamento do Made in China 2025, que foi uma política que mapeou 10 setores estratégicos que visava, naquele contexto, a China ir avançando aquelas fronteiras tecnológicas. De lá para cá, foram diversas outras políticas setoriais muito importantes, como a política de desenvolvimento da inteligência artificial. Nesse sentido, DeepSeek é apenas a culminância de um conjunto de ações coordenadas pelo Estado, né, visando impulsionar o setor privado em articulação com as universidades, em articulação com a sociedade civil, de modo a produzir esse resultado, cujo DeepSeek, na verdade, é a expressão de um conjunto de políticas. E isso deixa claro uma questão fundamental: o desenvolvimento tecnológico não é geração espontânea, nem fruto do livre mercado, é fruto da coordenação estatal. E, consequentemente, quando está, digamos assim, sob o guarda-chuva do Estado, também os frutos sociais do desenvolvimento tecnológico são mais proveitosos, diferente do Ocidente, onde parece que são as big techs, né, que coordenam e que direcionam os interesses fundamentais, que muitas vezes passam a ser apenas o lucro ou a erosão da própria democracia. Na China, como sinalizou essa reunião do Xi Jinping com os grandes líderes do setor tecnológico, parece haver uma coordenação de modo que esses objetivos também são objetivos nacionais. Uhum. A seguir, vamos ser focado mais sobre estas duas sessões, porque eu comecei a acompanhar os trabalhos de vocês há 4 ou 5 anos, depois de ter lido uma tese de vocês sobre abordando o sistema democrático da China. E agora, vocês continuam fazendo um excelente trabalho de explicar a China, conquistando muitos seguidores. E então, falando das duas sessões, que fazem parte fundamental da democracia chinesa, como vocês enxergam o conceito e a prática muito importante de democracia popular, de todo o processo? É um conceito especial com características chinesas. Sim, como o Diego disse, há toda uma modernização política institucional da China que ela é desconhecida no Ocidente. A gente tem muitos estudos de geopolítica, de economia por motivos louváveis, mas poucos da modernização política institucional. Então, existe uma capacidade de uma coordenação nacional que, embora exista o governo central, ela é muito descentralizada, planos nacionais com uma capacidade de consulta e participação muito importante. E você observa que, embora exista o governo central, que pensam estratégias a nível nacional, a democracia de base ela é muito forte e essa relação piramidal ela é muito orgânica. E isso contrasta com o esvaziamento da nossa esfera aqui política. A nossa democracia ela acaba acontecendo apenas em eleições. E ao contrário do que o presidente Xi Jinping, como ele mesmo definiu essa democracia, né, de popular de processo integral, que ela é por dois momentos, pela participação popular em todo o processo. Então, essas consultas, esses órgãos de consultas que existem em todas as instâncias, e também pela eleição.
E aqui há esse esvaziamento. Aí, e justamente a gente estava falando sobre ferramentas tecnológicas, e é que as Big Techs elas prestam esse papel de funcionar como um marketing político. Então, nossa democracia ela é esvaziada para quem consegue pagar mais e dominar essas Big Techs, dominar o algoritmo, e não por plano de desenvolvimento, né, por planejamento nacional. Então, a gente enxerga esse conceito, e aí o Diego pode me completar, como a participação, o autogoverno, ele é muito forte, e esses órgãos de consulta, a participação, os chineses são muito engajados em sua política. Então, quando o governo central ele faz uma política pública, de fato, ela já foi muito consultada, ela já foi muito debatida. Isso também ajuda na sua implementação e isso explica também o porquê que os chineses, quando são realizadas consultas, estão tão satisfeitos com o Partido Comunista, porque eles se sentem parte deste processo, eles se sentem ouvidos. E outro ponto que eu acho vale a pena discutir, porque a liderança de Xi Jinping enfatiza muito a importância de reforma. Vimos que os documentos do partido apontam também promover, abre aspas, promover a modernização chinesa é um projeto sistemático em que depende da participação de todas as pessoas. Por isso é necessário melhorar o sistema de democracia popular em todo o processo e otimizar os procedimentos operacionais com o objetivo de mobilizar o entusiasmo de todas as forças da sociedade e formar uma sinergia poderosa para concretizar a modernização. Fecha aspas. E seria uma abordagem interessante de pensar sobre o papel das pessoas, das massas populares no desenvolvimento de um país. Então, minha pergunta é: será que a China consegue mobilizar a força de sua população? E caso a resposta seja sim, como ela conseguiria isso por meio de seu desenho institucional com características chinesas? A China já se constitui a partir do papel das massas, né? E com esse discurso, com o discurso de Mao, sobre o papel do autogoverno, sobre o papel das massas participando nos processos decisórios desde o nível local. Então, a gente já traz isso historicamente. E, além de tudo, atualmente, justamente dentro da nossa pauta da conversa, a China liderar as tecnologias, a gente percebe que esses mecanismos de consultas eles estão sendo aprimorados para o uso dessa tecnologia, ser para ouvir pessoas, para elas opinarem. Eu gosto, tem um caso que um artigo que aqui no Ocidente fez muito sucesso, pelo menos eu saí espalhando para todo mundo, porque realmente adorei, todo mundo que viu gostou muito, que era sobre como a população participou no plano diretor de Xangai, no processo de formulação do plano diretor de Xangai. Então, a gente viu essas ferramentas sendo usadas, o chat, plataformas, para chamar as pessoas para votar, para conscientizar essas pessoas. Então, eu vejo que, além de ter um mecanismo, a ideologia e todo um repertório, uma história baseada em trazer as pessoas do engajamento popular e em conscientizar as pessoas politicamente, tem-se também as ferramentas tecnológicas como um grande apoio para o governo nessa pauta. Então, a gente vê que o cidadão chinês ele tem essa força de engajamento. Já temos processos como a própria erradicação da pobreza extrema, que contou muito com a massa popular. O partido tem, obviamente, a condução do processo, mas ela é realmente ela é feita pelo povo. Então, eu imagino que eu vejo isso como historicamente isso já acontece na China e vai continuar acontecendo porque tem todas as ferramentas e toda uma cultura para que isso aconteça. Sim, como por exemplo, aqui em Beijing também temos um sistema muito interessante que é hotline para cidadãos. Quer dizer, cada cidadão pode ligar direto para a prefeitura ou reclamar alguma coisa por celular. É também um reflexo de democracia popular. Então, outra coisa é que aqui na China, como país socialista, no dia a dia temos uma concepção muito forte que é uma pessoa é dono do país.
Essa é uma característica do país socialista, que é o povo é o dono do país. Nessa perspectiva, como o professor Baldasso observa que como a China consegue mobilizar toda a população para participar do desenvolvimento nacional do país. Acho que essa própria reunião das duas sessões, ela é simbólica dessa questão que você levanta, porque de fato o país para discutir, pensar, problematizar os caminhos que serão tomados. Quer dizer, não é uma decisão exclusiva do presidente, não é uma decisão exclusiva da própria Assembleia Nacional. Ali é uma cerimônia que marca essa grande discussão. E ao longo do próximo ciclo, do próximo plano quinquenal, do próximo ano, né, esses objetivos serão mapeados, esses objetivos serão avaliados, serão eventualmente corrigidos e redefinidos no meio do percurso, mas eles de maneira nenhuma serão ignorados. De maneira nenhuma o programa e as ideias que estão ali servirão apenas para a vitória em uma eleição. De maneira nenhuma esse encontro ele é um encontro protocolar ou ritualístico, como tem sido cada vez mais a votação aqui no Ocidente de 4 em 4 anos. Então, eu creio que quando a gente analisa o sucesso, a legitimidade e a eficácia das políticas chinesas, é preciso entender que há algo por detrás, né? E esse algo por detrás é um grau muito efetivo de envolvimento da população nos processos decisórios, na definição, né, dos caminhos e na produção de uma certa consciência dos desafios e das necessidades a serem enfrentadas pelo país em cada ciclo histórico. Muito obrigada pelas análises que vocês fizeram e que contribuíram muito para ajudar a gente a entender melhor sobre estas duas sessões. Então, nos dias seguintes, a mais importante reunião da Assembleia Popular Nacional será inaugurada em dia 5 de março. Então, esperamos também que vocês continuem compartilhando suas análises excelentes no X, no Instagram, e mais seguidores podem acompanhar vossos trabalhos. Muito obrigada a vocês.